Olá, você tem medo de aranha? Tem? Não se preocupe, a aranha não é tão mal assim. Fica comigo que depois da vinheta nós vamos conversar e descobrir alguns mistérios desse animal. É isso daí, salve, salve, salve galera do segundo ano! Estamos aqui com mais um super vídeo de biologia. Hoje o nosso assunto é aracnídeos. Vamos lá então, sem perder tempo? Vamos começar a falar sobre isso? Ok, então vamos lá. Sempre que a gente vai falar de algum animal, sempre que nós vamos estudar os animais, a gente sempre começa falando sobre a classificação desse animal. Então, a sistemática é a classificação. Então, esses animais pertencem ao filo dos artrópodes, lembra? Patas articuladas, esqueleto exoquitinoso, esqueleto externo de quitina. O subfilo Chelicerata. As classes. Aracnida é a mais importante para nós. Nós temos ainda outras classes aqui que nós não vamos comentar. O nosso vídeo de hoje ele vai se resumir à classe mais importante dos artrópodes, que é a classe dos aracnídeos. Características principais do subfilo Chelicerata. O subfilo Chelicerata são animais que possuem ao redor, que possuem na boca estruturas chamadas quelíceras. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Veja que agora esse padrão não segue aquela divisão cabeça, tórax e abdômen. Aqui nós temos uma estrutura onde há a fusão da cabeça e do tórax, chamado cefalotórax. Caracterizados por possuírem 6 pares de apêndices. 6 pares? Eles possuem 12 patas. Veja, eu não disse patas, eu disse apêndices. Não necessariamente são patas. Olha, um par de quelíceras. Essas quelíceras são estruturas por onde esses animais inoculam o veneno, daí o seu nome Chelicerata. Um par de pedipalpos, que são apêndices, que são utilizados tanto para segurar a presa, como também na hora da reprodução. E 4 pares de pernas locomotoras. Ah, agora sim! Quer dizer que quelicerados, então, têm 8 patas. Sim, diferente dos insetos que possuem 6 e dos crustáceos que, na sua maioria, possuem 10. E não possuem mandíbulas nem antenas. Olha, eu não coloquei aqui, mas a aranha também não tem asa, tá? Por favor. A maioria dos quelicerados suga o alimento líquido de suas presas. Por quê? Porque normalmente eles derramam um conjunto de enzimas sobre a presa e depois suga aquela substância pastosa, já que eles não têm estrutura para mastigação. Vamos em frente. Então, agora nós vamos falar especificamente da classe aracnídeo. Nessa classe, nós temos um número muito grande de animais e é a classe mais importante dentro dos quelicerados. Nós temos também algumas ordens. Então, nós temos algumas ordens bem conhecidas como Arane, das aranhas, Scorpionida, dos escorpiões, Opiliones, do opilhão, já você vai lembrar o que é um opilhão, e por último, a ordem Acari, de ácaros e carrapatos. Subfilo Chelicerata é agrupado na classe aracnídeo. Então, aqui nós estamos falando hoje de alguns aracnídeos. Então, nós temos o carrapato, o ácaro, as aranhas, os escorpiões e os opilhões. Lembra do opilhão, gente? Às vezes você vê e fala, nossa, que perna gigante que tem essa aranha. Mas na verdade ela não é uma aranha. Ela tá. O opilhão também é chamado de budum. Ele tá na classe aracnida. Mas ele não é uma aranha.
ele é um opilião, não faz mal para ninguém, desse você não precisa ter medo. Continuando a classe aracnídeos, então, eles são terrestres, sofreram adaptações para viver nesse ambiente. O revestimento do seu corpo, além do exoesqueleto, que é característico dos artrópodos, eles possuem uma epicutícula séria, ou seja, com cera. Os pulmões são foliáceos, laminares e traqueias. Então, esses animais têm uma respiração um pouquinho diferente dos insetos e bem diferente dos crustáceos, já que os crustáceos são aquáticos. Os apêndices são adaptados para a locomoção terrestre e, normalmente, eles possuem uma glândula de veneno. Em torno de 70 mil espécies descritas até o momento. Veja como a classe aracnídea é grande, hein? Continuando, a morfologia externa. Então, veja, gente, a primeira coisa é falar sobre a sistemática, a classificação, a qual filo, a qual classe, a qual ordem. Depois que você terminou de fazer isso, você vai para a morfologia externa. O que esse animal tem do lado de fora do corpo? Então, nós temos lá, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Lembra, cefalotórax é a união da cabeça e do tórax. Além disso, o cefalotórax pode ser chamado de prossomo. Pro é a parte primeira, somo quer dizer corpo. Esse prossomo, então, tem segmentos fundidos, coberto por carapaça sólida. Apêndices, um par de quelíceras, que eles utilizam normalmente para inocular o veneno. Garras terminais, um par de pedipalpos para segurar a presa ou reprodução, e 4 pares de patas. Abdômen dividido ou não em pré e pós-abdômen. Isso é mais uma coisa lá de escorpião. Aqui a estrutura externa de uma aranha. Então, veja, nós temos aqui o corpo, olha, a cabeça e o tórax fundida numa peça só, chamada cefalotórax. E o abdômen, esse abdômen, no caso das aranhas, ele não é tão metamerizado, como era lá no caso dos insetos e no caso dos crustáceos. Além disso, observa que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, com mais 4 do lado de cá, 8 patas, mais um apêndice chamado pedipalpo e mais 2 estruturas inoculadoras de veneno, que são as quelíceras. Aqui mostrando os olhos das aranhas, já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o orifício anal, e para aquela aranha que faz teia, e ó, não são todas as aranhas que fazem teia, elas possuem uma estrutura, né, chamada fiandeira. Bom, aqui, depois que nós terminamos, então, nós classificamos, nós vimos a morfologia externa, agora nós vamos falar da parte interna desses animais, lembrando que eu posso aqui fazer uma geral para você já, antes da gente separar espaço por espaço. Veja, esse animal não tem a cabeça dividida certinha com o tórax, é tudo uma peça só, fundida. Tá? O sistema nervoso, seguindo o padrão que começou lá nos plateumintos, é um sistema nervoso ventral sempre, hein, gente? Não se esqueça que o sistema nervoso nos invertebrados passa sempre na barriga. O sistema nervoso é ventral e ganglionar, tá bom? Não se esqueça disso. Já o coração, como em todos os invertebrados, é dorsal. Também é padrão, ao contrário da gente. O coração fica nas costas. Os órgãos sensoriais. Como órgãos visuais, há olhos simples. Veja, esses olhos grandes são simples, eles não formam uma imagem tão nítida como o dos insetos e dos crustáceos, eles conseguem perceber vultos e movimentação. E além disso, para contribuir com o seu sistema sensorial, as aranhas possuem muitos pelos pelo corpo, chamado tricobótreos. Esses pelos, então, eles percebem a vibração do ar e funciona como se fora um ouvido, né, deste animal. Possuem também células quimiorreceptoras que auxiliam esses animais
é no ambiente. Nós não podemos esquecer que esses óleos, então, são óleos simples, e esses menores são ocelos, que diferenciam só a quantidade de luz, se está claro ou escuro. O sistema digestório. O sistema digestório segue aquele padrão completo, né? Ou seja, com boca e ânus, possui uma digestão extracelular e extraintestinal nas aranhas. Por quê? Porque como as aranhas não podem mastigar, ela joga aquele coquetel de enzima sobre a sua presa e daí suga aquela substância pastosa. A aranha não devora uma presa, pois apenas pode absorver líquidos. Todas as espécies desse grupo são carnívoras, sendo a maioria predadora, exceto animais parasitas como os carrapatos e os ácaros. Então, nos aracnídeos nós temos animais parasitas, aí não se esqueça, carrapato é aracnídeo, ácaro é aracnídeo. Estruturas inoculadoras de veneno, como as quelíceras nas aranhas ou o aguilhão no caso dos escorpiões. A peçonha ajuda os aracnídeos a paralisar e capturar as presas. Lembra-se que o animal peçonhento é aquele animal que consegue inocular o veneno em você. Já o animal venenoso é aquele que você come e acaba se intoxicando. Não confunda peçonhento com venenoso. O sistema cardiovascular, seguindo o padrão dos artrópodes, ele é um sistema cardiovascular aberto, lembra? O sangue cai fora das artérias e veias numa cavidade chamada hemocele. Lembrando que o coração é sempre dorsal. Ligado ao sistema cardiovascular, normalmente a gente fala do sistema respiratório, e no caso aqui das aranhas, os pulmões são chamados de laminares ou foliáceos. Esses pulmões, então, eles são constituídos por lâminas onde circulam o sangue e por onde penetra o ar para que ocorra a troca gasosa também no abdômen do animal. E o sangue dos aracnídeos, eles, ao contrário dos insetos, eles podem possuir um pigmento chamado hemocianina, que é aquele pigmento que vai transportar os gases respiratórios. Lembra, no nosso caso é a hemoglobina, tá? Que tem o ferro como átomo central. A hemocianina tem o cobre como átomo central. Seguindo em frente, o sistema excretor. Então, a excreção é feita de duas maneiras, ou por tubos de Malpighi, ou túbulos de Malpighi, tanto faz, e um ou dois pares de glândula coxal. O tubo de Malpighi, ele coloca as excretas diretas no intestino. Já a glândula coxal, ela coloca as excretas direto para fora do corpo desse animal. Então, aracnídeos, glândula coxal. A reprodução. Normalmente esses animais são dioicos, praticamente não existe espécie hermafrodita, as gônadas são pares ou únicas. Possuem dimorfismo sexual, em muitas espécies nós encontramos o macho diferente da fêmea, o orifício genital fica na parte ventral do abdômen, transmissão indireta de esperma através de uma estrutura chamada espermatóforo. O espermatóforo é uma estrutura onde o aracnídeo coloca uma bolsa gelatinosa cheia de espermatozoide que acaba sendo introduzida na vagina da fêmea. Possui desenvolvimento direto, então os aracnídeos eles não possuem larva. Lembra, aracnídeo não possui larva. E eles podem ser ovíparas ou vivíparas. Observa aqui, ó, neste caso, uma aranha com uma bolsa cheia de ovos, e aqui, neste caso, com os filhotes. Tá? Os escorpiões normalmente são vivíparos, as aranhas normalmente são ovíparas. Você sabe a diferença entre ovíparo e vivíparo? Ovíparo é quando o animal bota um ovinho e o filhote se desenvolve lá dentro. E vivíparo é quando ele coloca já o filhote sem os ovos. Corte e cópula específica de cada espécie, então eles podem fazer também ali uma dança na hora da reprodução ou liberar substâncias químicas, né, estímulos químicos táteis e visuais.
Aqui eu trouxe uma ideia básica entre aracnídeo e inseto, só para lembrar você que a aranha tem o corpo então dividido em cefalotórax e abdômen, enquanto o inseto tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. O aracnídeo ele tem 8 patas, enquanto o inseto tem 6 patas. Os aracnídeos possuem pedipalpos para agarrar as presas e os insetos não possuem essa estrutura, eles precisam usar a sua própria pata. Bom, aqui a anatomia externa de um escorpião. Veja que no caso do escorpião, o pedipalpo ele foi transformado em uma garra, né? E assim fica mais fácil para ele caçar. E lembrando ainda que aqui no abdômen do escorpião, veja que aqui é um abdômen metamerizado, né? Esse abdômen, então, ele pode ser dividido em pré-abdômen e pós-abdômen, e lá no final ele tem um aguilhão, é um ferrão por onde ele injeta o veneno. Então, escorpião é um animal bastante perigoso, nós temos que tomar cuidado, a gente sempre encontra ele em ambientes parecidos com os das aranhas, ou seja, embaixo de madeira velha, telha, tijolo, temos que tomar bastante cuidado com esse animal, que ele é bastante perigoso. Aqui então, o escorpião com filhotes, observa os filhotes tudo nas costas do escorpião, né, mostrando que ele é vivíparo. Aqui, o aguilhão de um escorpião, por onde ele inocula o veneno. E o carrapato, lembrando que carrapato também é aracnídeo. Olha o número de patas, ó, 8 patas, característico de anelídeos. E eles não têm antenas, porque anelídeos não, gente, desculpa, é aracnídeos. Lembra que eles não têm antena, isso aqui são as quelíceras. Tá bom? Aqui mostrando então a fêmea e o macho, há um certo dimorfismo sexual entre eles, eles são diferentes entre si. Aqui alguns outros, né? Nessa aqui nós temos a ordem acarina, a ordem ácari, onde nós temos os ácaros, aqueles que causam alergia, o cravo, aquele também o causador da sarna. Então, esse cravinho que fica no seu nariz, aqui nós temos os ácaros. E aqui um quadrinho mostrando a característica geral do corpo dos aracnídeos. Lembrando então que aracnídeos, nós temos aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. As quelíceras nas aranhas são ferrões inoculadores de veneno, nos escorpiões são pequenas peças prensoras, e nos ácaros, pinças ou estiletes perfurantes, já que eles são parasitas. Pedipalpos ou palpos são órgãos sensoriais nas aranhas, servem para agarrar a presa, e nos machos tem função copuladora. Aqui tem uma coisa interessante, porque como no caso das aranhas, o macho não tem pênis, então ele coloca uma bolsa gelatinosa de espermatozoides no pedipalpo e introduz o pedipalpo na fêmea, tá? Por onde então ocorre a reprodução. Nos escorpiões, o pedipalpo funciona como grandes pinças prensoras, né, que tem aquela forma então de agarrar a presa, e nos ácaros e carrapatos são filamentos bem simples. As patas sempre 4 pares, abdômen nas aranhas que fazem teia tem fiandeiras, e tem aquelas aranhas caçadoras que fazem aqueles buracos no solo, aquelas pode até ter uma estrutura para produzir ali uma tampa para fechar o buraco dela. Os escorpiões então no abdômen têm pentes sensitivos, e ácaros e carrapatos sem apêndices. E o pós-abdômen é ausente na aranha. Nos escorpiões ele tem 6 artículos, lembrando que o último é o ferrão, e nos aracnídeos também ele é ausente. Tranquilo? Então tá bom. Olha, nós paramos por aqui então, e eu quero te pedir o seguinte: você ainda não se inscreveu no canal? Vai lá e se inscreve. Eu sou o professor Arley, e na próxima super aula
nesse nosso super vídeo, nós falaremos sobre outro artrópodo muito interessante, que são os insetos. Não percam o nosso próximo vídeo, eu te aguardo. Um abraço e até a próxima. Eu vou, mas eu volto. Tchau, galera!